A busca pela verdade é uma jornada infinita. Acreditamos que a beleza está naquilo que é autêntico, naquilo que carrega a história de uma mão, de um olhar, de uma alma. Mas o que acontece quando a mentira se veste de verdade e, por um instante, consegue nos convencer? A história da arte nos ensina que a autenticidade não é apenas uma questão de fato, mas de crença. Quando uma obra falsa nos emociona, é a obra que é uma mentira ou a nossa crença nela. Olá, eu sou Josimar e este é o canal Art History. Bem-vindo ao canal onde a história da arte se encontra com o mistério e a curiosidade humana. No Art History, mergulhamos nas profundezas das obras mais icônicas e dos artistas mais enigmáticos para desvendar as histórias que os livros não contam. Aqui exploramos os bastidores das criações que moldaram a nossa cultura, revelando segredos, polêmicas, fraudes e a genialidade por trás de cada pincelada. De civilizações antigas a movimentos artísticos modernos, o Art History é a sua janela para um universo onde a beleza se entrelaça com o mistério. Se você é um apaixonado por arte, um curioso por história ou simplesmente alguém que adora um bom enigma, você está no lugar certo. No início do século XX, o pintor holandês Jan van Meegeren parecia ter um futuro brilhante. Nascido em 1889, ele demonstrou um talento prodigioso para o desenho desde a infância. Seus professores da Escola de Belas Artes o viam como um prodígio, um mestre na técnica de pintores clássicos como o seu ídolo, Johannes Vermeer. A crítica da época, no entanto, estava em plena ebulição, com o modernismo ganhando força. As pinceladas ousadas de Picasso e as cores vibrantes de Matisse eram o novo padrão. E as obras de Van Meegeren, meticulosamente realistas e tradicionais, eram consideradas antiquadas, sem relevância. Essa rejeição foi um golpe devastador para seu ego. Cheio de amargura, Van Meegeren passou a criticar abertamente a cena artística, chamando os críticos de cegos e os artistas modernos de impostores. Ele jurou se vingar, não com a força de um novo estilo, mas com a astúcia de uma fraude. Sua ideia era simples e audaciosa. Ele criaria uma obra de arte falsa tão perfeita que até os maiores especialistas seriam enganados. Assim, ele provaria que os críticos não sabiam a diferença entre um Vermeer autêntico e uma farsa. Para Van Meegeren, não bastava copiar Vermeer. Ele precisava criar uma obra perdida de Vermeer, uma que nunca ninguém tivesse visto antes. A fraude teria que resistir a qualquer teste de autenticidade. Ele passou anos estudando as técnicas dos mestres do século XVII, desde os pigmentos que usavam até o tipo de tela e o processo de secagem. Sua pesquisa o levou a um conhecimento profundo da arte e da química. Ele descobriu que os pintores da época usavam pigmentos naturais, como o azul ultramarino, extraído do lápis lazuli. Para a tela, ele obtinha telas antigas do século XVII, as raspava para remover a pintura original, mas mantendo a trama e a pátina de séculos de envelhecimento. O grande desafio era o craquelê, as pequenas rachaduras que se formam naturalmente na tinta ao longo do tempo. Van Meegeren desenvolveu uma técnica engenhosa. Ele misturava a tinta com baquelite, um tipo de resina plástica, e depois cozinhava a tela em um forno, fazendo com que a tinta endurecesse e as rachaduras se formassem instantaneamente. O resultado era uma obra que parecia ter séculos de idade, pronta para enganar os mais astutos peritos. Em 1937, Van Meegeren apresentou ao mundo sua obra-prima da fraude, Os Peregrinos em Emaús. O quadro foi aclamado como uma das maiores descobertas de Vermeer. O prestigiado historiador de arte Abraham Bredius, uma das maiores autoridades em Vermeer, atestou a autenticidade da obra. O quadro foi comprado por uma sociedade de museus holandeses por uma fortuna, e Van Meegeren se tornou um milionário. Ele continuou a falsificar outras obras, vivendo uma vida de luxo e festa. Mas o mundo estava prestes a mudar. A chegada da Segunda Guerra Mundial trouxe os nazistas. Os nazistas, sedentos por tesouros artísticos para seus museus e coleções particulares, saquearam milhões de obras em toda a Europa. Em 1942, Göring comprou o que se acreditava ser uma pintura autêntica de Vermeer, Cristo e a Mulher Adúltera, por 1,65 milhão de florins, uma quantia astronômica na época. Após a guerra, as forças aliadas rastrearam a pintura até Jan van Meegeren. Ele foi preso e acusado de alta traição,
um crime punível com a pena de morte, por vender um tesouro nacional ao inimigo. O que ele fez em seguida chocou a todos. Para provar sua inocência, ele não só confessou ser um falsificador, mas se ofereceu para pintar uma nova obra-prima de Vermeer no tribunal, sob a supervisão da polícia e de peritos em arte. O resultado? Uma nova pintura falsa, que ele chamou de Jesus entre os doutores, confirmando que ele era, de fato, um falsificador. A acusação de traição foi retirada e ele foi julgado por falsificação, recebendo uma pena muito menor. Van Meegeren se tornou um herói popular, o homem que enganou os nazistas com sua arte falsa. Sua história é um paradoxo. A mesma fraude que destruiu sua reputação como artista o salvou da morte. A história de Van Meegeren nos faz questionar: o que faz a arte ser valiosa? É a autenticidade, o nome por trás da obra ou a história que ela carrega? Em um mundo cada vez mais digital, onde a linha entre o real e o falso se torna mais tênue, a reflexão sobre a verdade e a mentira na arte é mais relevante do que nunca. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber todas as novidades.